de pressão. Bom, finalmente, né, o meio de extinção desse fogo é abafamento, ok? O uso melhor é o dióxido de carbono em ambiente fechado ou o pó químico seco em ambiente aberto pelo impacto do abafamento. Você pode apagar, mas tem que ter a preocupação de deixá-lo liberando em ambiente aberto e resfriando o cilindro, porque senão ele entra em alta ignição. Esta é a preocupação com a acetileno, ok? Então, a estabilidade e os materiais incompatíveis com o acetileno seria exatamente o oxigênio e outros oxidáveis, incluindo todos os halogênios compostos. Então, o halon não pode, porque o halogênio ele entra em reação. Então, não invente de lançar o halon em cima de um fogo de acetileno, senão ele entra em reação e alimenta. Tá? Então, essa forma de composto explosivo do acetileno é normalmente com cobre, quando em contato com cobre, com mercúrio líquido, com prata líquida, tá? E ligas contendo 66% pelo menos de cobre e prata. Okay? Então, importante é ver isso. Então, mercúrio e prata, eles são que levam a prata, vocês têm muita dificuldade com a reação com acetileno. Ok? Dúvidas quanto a acetileno? Não temos. Temos aqui uma contribuição do aluno Jairo, do Polo Olinda. Ele disse que é 1,5 m de altura na parte do bojo. Olha só. Então não é da parte superior. Então tem outro item lá. Perfeito. Obrigado, Jairo, por a contribuição. Excelente, hein? Então, vamos lá agora para o GLP. Começar exatamente nossa prática por ele, tá? Mas eu vou dar todas as circunstâncias do GLP. Primeiro, para depois entrar por ele. É um combustível formado também por hidrocarboneto, né? O C2H4, porque o C2H2 é o acetileno, o C2H4 é o butano ou butadieno, tá? E o C2H5 é o propano ou proparieno, tá? Então, esses dois hidrocarbonetos são que formam, né, a composição do GLP, que é o gás liquefeito do petróleo, tá? São gases fósseis que recebem toda a camada da contribuição do carbono. Ok? Então, não é corrosivo, não é poluente e não é tóxico. Ele é inodoro, insípido e incolor. O que é que eu quero dizer com isso? Se ele é inodoro, não tem cheiro. Se ele é incolor, não se tem visibilidade dele. Se ele é insípido, ele não tem missividade, não é palpável. Então, essas características são importantes. Aí você me diz, mas professor, eu consigo identificar a presença do acetileno, do GLP, quando está escapando o gás do botijão. Consegue, mas não é o GLP, é o mercaptan, que é um produto adicionado industrialmente, ou misturado, é um outro gás, misturado ao gás do GLP, para facilitar a identificação da presença do GLP. Até porque as características do GLP não daria para você estar identificando. Se você não identifica, como é que você ia saber que esse ambiente que você está aí agora, se não tivesse o mercaptan, saber se estava todo presente o GLP e podia entrar numa explosão ambiental rapidamente. Eis o motivo de se inserir o mercaptan, que é um gás de injeção, ok? Então esse gás de injeção é que faz a presença. E lembrar, vou dar alguns detalhes do GLP. GLP é mais pesado do que o ar. Então, na hora que ele escapa no ambiente, ele procura os ambientes mais baixos. E ele tem uma mobilidade muito grande em relação aos ventos. Então ele vai procurar qualquer fonte de ignição que estiver na presente. Outro detalhe, em ambientes domiciliares, ambientes domésticos, você encontra fontes de ignição muito a nível mais baixo. Por exemplo, forno de fogão, motor de geladeira, o startzinho lá, o termostato, que centelha, tá certo? Você tem um monte de fontes de calor, fontes de ignição no nível mais baixo. E aí, as explosões ambientais, até porque o limite de explosibilidade, como a gente pode ver, Billy retorna essa nossa slide, aqui está, ó, o O2 específico é o mercaptan. E nós temos aqui o limite de explosividade. O limite inferior para o butano é de 1,9%. E o superior é 2,2%. Aí o que quer dizer isso? Se no ambiente eu tiver 1,9% de butano, ele explode. Se eu tiver 2,2%, ele explode. Se tiver menos de 1,9%, não explode. Se tiver mais de 2,2%, também não explode. Ou seja, nós chamamos mistura pesada ou saturada a que tiver acima do limite superior, ou seja, 2,2%. Mistura pobre ou insaturada a que tiver abaixo de 1,9%. Então, entre 1,9 e 2,2%, o butano
ele explode, gente. Então, eis o perigo do gás de cozinha está sendo escapando. Ele em queima, só é você tirar os materiais de combustível perto dele, deixar queimar, que não vai ter problema nenhum. Só prevenir a queima, deixar gastar o gás que tem ali dentro. E não deixar pegar em outros materiais. Aí você não precisa nem apagar. Tá? Mas bombeiros apagam e tem uns procedimentos para fazer que não fazer aqui agora. Quando é butano, esse limite aumenta. Passa de ser 8,5 para 9,5. Ok? Aqui estão os modelos. Billy, por favor. Que vamos encontrar no mercado. O P2, 2 kg. O P5 de 5 kg, o P13, o P20 e o 45 e 90, que já são aqui em carga de bateria. Do P13 ao P90 nós encontramos válvulas de segurança. O P2 e o P5 não encontramos, raramente encontramos no P5, algumas vezes encontramos no P5, que são trabalhados para lampiões e candeeiros que nós encontramos para eliminação ambiental. Medidas para combate a incêndio. O método é abafamento. O agente que nós utilizamos, a água sob neblina, o pó químico seco ou CO2, quando esse gás estiver confinado. Volto a dizer, ambiente aberto, CO2 não funciona. Perigo específico, pode inflamar com calor mínimo, certo? A mínima fagulha, a mínima centelha pode inflamar. Pode deslocar-se até a fonte de ignição e provocar retrocesso. E aí uma preocupação, e aí uma recomendação, mantenha-se longe dos tanques. Eu vou fechar isso aqui que eu sei que tem pergunta. Métodos específicos para você combater um incêndio em GLP. Primeiro, remover o recipiente da área do fogo se não houver risco para fazer isso. Mesmo que ele esteja em chama. O perigo é ele estar escapando. Quando ele está em chama não é perigo. Tá? Segundo, resfriar por neblina o costado do recipiente. Terceiro, manter-se sempre, quando for fazer esse procedimento, a favor do vento. Aquele procedimento para combater incêndio com agentes extintores, que eu já falei. Manter-se sempre a favor do vento, porque você joga a onda de calor para a sua frente também. Consequentemente, você não recebe a onda de calor. Não extinguir o fogo sem antes estancar o vazamento. Porque é pior vazar do que deixar queimar. O GLP tem essa característica. Se deixa queimar, resolve o problema. Se vazar, é pior. Então é melhor mantê-lo em chama. Se não conseguir apagar, abandonar a área e deixar queimar. Ponto. Essa é a recomendação, inclusive, de norma técnica da Petrobras. Mas vamos às perguntas? O Paulo Caruaru pede para repetir o mínimo e o máximo do GLP. Ok. O mínimo do GLP, quando ele for à base de butano, que é um gás que tem um poder explosivo maior, ele vem de 1,9% a 2,2% de presença dele no ambiente. O que estiver a menos de 1,9% chama-se mistura pobre ou insaturada. Ou seja, não tem condições de explodir. Ou quando estiver acima de 2,2%, tiver gás acima de 2,2%, essa mistura chama-se mistura saturada, ou mistura rica demais, ou seja, mistura que ultrapassou o ponto. Quando estiver entre essa faixa de 1,9% e 2,2%, se entrar centelha, se entrar fonte de ignição, bomba. Explode. Agora do Paulo Escada, Pernambuco, aluno de Irami. De quanto em quanto tempo é feito testes hidrostáticos nos botijões de GLP? Mesma coisa que os cilindros de extintores, tá certo? Todos os cilindros que contêm gás sob pressão, normas técnicas internacionais, tem que pelo menos, não quer dizer que tem que ser só quando chegar a 5 anos. Tem que pelo menos a cada 5 anos fazer um teste hidrostático. Isso é norma internacional e absorvida pelo Brasil, tá? Todos, seja cilindro de GNV de carro que você encontra aí, aquele cilindro de carro, 5 anos. Tem que passar por uma inspeção, um teste hidrostático. Cilindro de oxiacetileno, tem que passar. Cilindro de extintores, tem que passar. Cilindro aqui de GLP, também tem que passar, ó. Agora do Polo Arco Verde, Pernambuco, é o aluno George. É verdade que um botijão de gás é mais perigoso vazio? Não. Não necessariamente. Primeiro que a chama não engole, tá? O botijão de gás, essa é a coisa mais classicamente mentirosa que se fala muitas vezes por aí para poder alertar e dizer, não há possibilidade das chamas entrar
a não ser que seja um forçado por ação humana de desejo, mas por reação química normal, natural, ela não deglute, o botijão de gás não deglute. Por quê? Porque tem um princípio e a lei da física chamada do Boyle-Mariotti, o princípio de Boyle-Mariotti. A pressão externa se igualar-se-á à pressão interna igualar-se-á à pressão externa. A pressão externa ambiente qual é? 1 atmosfera. Então, enquanto internamente o cilindro estiver na pressão acima de 1 atmosfera, aí o gás vai saindo, e se tiver em queima, vai queimando, e quando ele igualar a 1 atmosfera, não haverá mais condição de haver a combustão. Porque